Olá, meu nome é Bruno Loreto, sou fundador da Terracota Ventures, uma empresa de venture capital no setor de construção e mercado imobiliário. E eu começo minha fala trazendo aqui três notícias que impactaram o mercado nos últimos meses. A primeira é a Loft, que anunciou a maior rodada de investimento em uma empresa de tecnologia no Brasil, uma empresa que é líder em marketplace de venda de imóveis no mercado imobiliário brasileiro. Um valuation de 2,2 bilhões de dólares. A segunda é uma notícia da Brasil ao Cubo, uma empresa catarinense que teve 30% das ações vendidas para a Gerdau, uma das maiores empresas de companhias de aço no mundo, e que investiu 60 milhões de reais nessa startup, uma startup de construção modular. E a terceira foi o anúncio da Tenda, uma das principais construtoras brasileiras, que está investindo 400 milhões de reais em um processo de construção de casas em formato industrializado em construção em madeira. Notícias como essa surgiram no meio da pandemia e reforçam que a inovação chegou de fato ao mercado de construção e setor imobiliário. É por isso que a gente está aqui hoje. Meu nome é Bruno Loreto, sou fundador da Terracota Ventures, uma empresa criada em 2019 para investir em empreendedores e startups que têm alto potencial de crescimento e inovação nesse segmento. A gente ajuda pessoas e empresas que queiram investir nos negócios digitais ao longo dessa indústria, apoiando esses investidores em capturar valor a partir da avaliação desse negócio, da conexão com esse ecossistema. Nosso time é repleto de profissionais especialistas em inovação e investimentos no segmento. Mais de 10 pessoas que estão full-time avaliando e conhecendo empreendedores e startups de todo o mundo. E o nosso negócio envolve uma frente de advisory, onde a gente apoia grandes corporações, a conexão da estratégia digital com a conexão do ambiente de inovação que a gente tem no mercado brasileiro e mundial. Uma frente de fomento à inovação, onde a gente é operador do Meet Hub, um hub focado em empreendedorismo no mercado de construção e setor imobiliário. A gente ajuda empreendedores que estão começando e conecta empresas parceiras a conhecer e desenvolver negócios com esses empreendedores. E a principal, porque é a nossa frente de investimentos. Nós já temos 4 empresas investidas no portfólio e pretendemos avançar para 100 milhões de reais de investimento ao longo dos próximos 4 anos. E na frente de investimentos, ano passado iniciamos o Terracota Warriors 1, um veículo de investimento destinado a aportar recursos em startups inovadoras nesse setor. Um modelo que combina venture capital, que é investimento em startups com alto nível de inovação, com uma plataforma de inteligência, que é toda a nossa capacidade de monitorar o que acontece nesse mercado. Um modelo inspirado em cases globais, com referências em todos os grandes mercados de real estate do mundo. Então, somos os primeiros a fazer isso na América Latina. Hoje temos como investidores grandes corporações, como Cirela e Gerdau, empresários regionais, donos de empresas de segmentos em diferentes cidades no Brasil, e famílias que investem sob a ótica de diversificação do patrimônio, mas que são muito relacionados a esse mercado. E eu começo falando da oportunidade que está transformando esse setor, um setor tradicionalmente muito conservador, que traz uma ambiguidade, né? Ao mesmo tempo que você tem projetos luxuosos, com VGVs bilionários, é muito comum você ter a poucos quarteirões o oposto, né? Casas em condições não dignas de se morar, um país que tem um déficit habitacional de mais de 7 bilhões de moradias. Mas tem vários estudos que mostram que esse setor, na atividade construtiva, é o segundo pior em adoção de tecnologias digitais, a atividade imobiliária é mediana. Então, tem muito espaço de oportunidade para conseguir fazer mais com menos usando tecnologia. E quando a gente olha sobre a ótica de tecnologias emergentes, como o caso da inteligência artificial, a gente vê que esse cenário permanece. Esse estudo mostra, no tom de azul, a intensidade e volume de negócios digitais de inteligência artificial que surgiram nos últimos anos, e demonstra que o setor de construção é um dos últimos a ver o surgimento de startups apostando nessas tecnologias, assim como o setor imobiliário, e ainda numa intensidade muito base. Então, temos que mudar essa realidade. Tem outro estudo bacana que foi publicado em 2020, que trouxe quais são os grandes vetores de transformação que podem impactar esse mercado. E aqui é interessante perceber que, de um lado, né, na liderança, na verdade, você tem construção, né, tecnologia construtiva, e acho que a construção modular como grande vetor disso, inteligência artificial e uso de dados de uma forma geral, sendo apontado aqui como outras duas tecnologias bastante relevantes. E aqui aparece
cybersecurity, né, que seria a segurança cibernética, que pouca gente fala, mas é um ambiente onde tem muito impacto no mercado imobiliário. O mercado imobiliário lida com dados de muita gente, cada vez mais o dado ele tem que ser protegido, ele tem que ser trabalhado, ou pode gerar grandes problemas para as corporações. E seguido de algumas outras verticais de tecnologias que estão em ascensão e que aos poucos também vão encontrando seu espaço dentro desse mercado super tradicional. Esse estudo traz também uma visão de o que está acontecendo na China, um mercado bastante tradicional e que é sempre interessante olhar para o que acontece lá como forma de tentar antecipar movimentos que podem acontecer também em outros mercados. E aqui ele traz o que são as tecnologias que já estão em alto nível de maturidade, o que são tecnologias que estão em franca ascensão, outras tecnologias que ainda estão buscando validação de aplicação e algumas novas fronteiras tecnológicas que devem se desenvolver ao longo dos próximos anos. Então, mais do que nunca, né, de novo, a gente vê aqui tecnologias baseadas em dados ao longo, gerando valor ao longo de vários processos, né, dentro da jornada construtiva, desde a fase de projetos, avaliação, construção, até a fase de operação desses imóveis e manutenção. E a gente começa a ver aqui também a ascensão de tecnologias como 5G, como blockchain, veículos autônomos, trazendo na geração de valor para essa indústria lá no continente asiático. Então, um pouco do que a gente pode esperar acontecer também por aqui ao longo dos próximos anos. O ecossistema de startups evoluiu num ritmo muito acelerado desde 2016, 2017. Esse primeiro mapa, né, de construção, tecnologia para construção, publicado nos Estados Unidos em 2016, trazia na época 100 empresas, pouco mais de 100, 150 empresas que estavam inovando nesse setor. Na época, pouco se falava em inovação nesse segmento no Brasil, mas a gente já tinha segmentos como a área de fintech, trazendo várias soluções inovadoras e um radar que compilava startups relacionadas a essa indústria. E assim, né, a gente começou a mapear o que estava acontecendo no Brasil para identificar startups inovadoras nesse mercado. E o primeiro mapa de startups publicado, na época que eu ainda estava no Consultec Ventures, tinham mais de 250 empresas atuando. Foi o primeiro compilado, né, do que estava surgindo de inovação naquele momento no Brasil. No ano seguinte, eram mais de 350 empresas ativas inovando no país. Em 2019, mais de 500 companhias e 2020 chegou a 705 startups inovando em diferentes pontos da cadeia de valor da construção. Em breve a gente vai publicar a edição 2021. Eu posso adiantar que são mais de 800 startups atuando com inovação nesse segmento. E como que essa transformação está impactando efetivamente a cadeia da construção? E aqui eu posso trazer inúmeros exemplos. E vários desses exemplos foram beneficiados pelo contexto de pandemia. Um exemplo disso é o segmento que a Livence está explorando, uma empresa que trabalha com o que a gente chama de Real Estate as a Service. É você combinar o uso do espaço físico, nesse caso um ambiente comercial, com a agregação de valor por meio de experiência e serviço, que no caso da Livence foca no mercado de consultórios médicos. Então, basicamente, ela traz um ambiente de coworking para médico com toda uma infraestrutura de atendimento digitalizada e facilitando muito a vida do profissional de saúde e também do seu cliente que precisa ser bem atendido. A Box Office é outro exemplo de uma empresa que está nesse mercado de flexibilidade do uso do espaço. No caso deles, eles trazem um ambiente de workplace flexíveis, uma rede de box, né, de unidades que você pode locar por hora para fazer reunião, para fazer uma reunião remota, para fazer um encontro, de uma maneira muito simples, tudo pelo aplicativo, espalhado em diferentes pontos pela cidade. Você tem o caso da House, que traz o conceito de moradia por assinatura, assim como outras empresas de administração de propriedade, trazendo muita facilidade e um melhor nível de serviço e experiência para quem quer alugar uma unidade residencial. Você tem a Clique e Retire, que é um exemplo de quem está trazendo inovação, que conecta o ambiente de real estate, o ambiente físico do mercado imobiliário, com o mercado de logística, no mercado de entrega de produtos, com uma dinâmica de box que você pode instalar em diferentes pontos no condomínio e em outros empreendimentos comerciais e residenciais, e as pessoas usarem como pontos de retirada de mercadorias. Você tem a Karma Kitchen, que é um exemplo, né, de um subsegmento chamado de Cloud Kitchen. É um segmento onde, com o boom do delivery, né, da entrega de comida na sua residência, você não precisa muitas vezes ter um restaurante para poder ter acesso a uma cozinha industrial. Você pode alugar por hora o uso de cozinhas industriais, que são chamadas cloud kitchens, e ter muito mais flexibilidade e uma melhor condição de trabalho, de novo, usando, né, o ativo imobiliário como base.
Tem casos como a Oico, que é uma startup que tem atuado na área de materiais de construção, um nicho que foi diretamente impactado pela pandemia e que tem visto os custos acelerarem de forma bastante agressiva. Então, eles ajudam, né, quem está realizando reformas, empresas que estão precisando comprar material, a conseguir melhores condições negociais. Tem empresas como a Agilin, né, que é uma empresa já há alguns anos atuando na área de gestão de obras, que tem trazido um ambiente mais digitalizado para o canteiro, né, um local que é difícil na aplicação de tecnologia e que tem que combinar o software com elementos em campo que sejam fáceis de manusear, como o caso deles da estação Andon. Outro caso que a gente traz aqui é a Dersalis, uma empresa que trabalha com inteligência de sensorização, né, o famoso IoT, Internet das Coisas, uma tecnologia que tem sido usada pelo mundo inteiro para ajudar a monitorar a situação dos colaboradores, prevenir situações de segurança do trabalho, conseguir até mesmo identificar pessoas com sintomas de doenças, permitindo uma melhor condição de saúde no ambiente do canteiro. A DataLand é um outro caso de uma empresa que trabalha com tecnologia de dados, né? Eles utilizam Big Data para conseguir te ajudar a responder qual que é o melhor produto imobiliário para o seu terreno, para a sua área, alvo. Então, a partir de dados, eles conseguem responder isso e manter o monitoramento das informações quase que em tempo real. E um último exemplo, a Rede Vistorias, né, uma empresa que é líder em vistoria imobiliária no Brasil e permite as empresas fazerem vistorias de uma maneira muito mais flexível, demandando, né, onde que está o seu ativo, em mais de 500 cidades no país, usando da combinação de software com equipes de campo da Rede Vistoria, se transformando o custo fixo, que muitas vezes você tem, em um custo variável. Tanto vistoria de locação, vistoria de obra, vistoria das mais diversas atividades em torno do ativo. E nessa pandemia, um nicho que ganhou espaço e tem acelerado de forma significativa é a construção modular. Nós publicamos em novembro do ano passado um estudo específico falando sobre o desenvolvimento de construção modular no Brasil, que ajudou a retratar o que está acontecendo no mundo e como isso está evoluindo por aqui. E são vários exemplos de empresas que estão trabalhando com construção modular no mundo e também no território nacional. Um exemplo disso é a Plant Prefab, que traz o conceito de modelos construtivos pré-fabricados, com alta qualidade de entrega, uma experiência que você pode acessar o site, escolher os módulos, fazer a combinação dos itens e fechar um pedido. Uma experiência muito parecida com que a gente tem na indústria automobilística. Um conceito semelhante com a Blockable, que é outra empresa que trabalha com construção modular, mas não focado em fazer a venda direto para a pessoa física, eles trabalham em parcerias com incorporadores, usando o modelo deles, a inteligência deles de construção modular para desenvolver produtos imobiliários. Outro modelo é o da Factory OS, uma empresa que trabalha também com o conceito de você industrializar, né, a produção das placas para embasamento dos módulos e leva esses módulos para o canteiro para ser uma grande linha de montagem, levantando a edificação em tempo recorde. Esse conceito semelhante ao que a gente vê na Vive, uma empresa de Israel que recentemente captou investimento, e nesse caso ele não vende o módulo, né? Ele é um modelo verticalizado, então ele seleciona o terreno, ele faz o projeto de incorporação e ele usa dessa tecnologia construtiva proprietária para conseguir ter uma vantagem competitiva. Outra referência é a Next, que é uma empresa do Canadá, que está começando ainda a sua atuação e que, além de trabalhar com o conceito de industrialização da construção, eles trabalham com sustentabilidade usando um material muito mais eficiente em vários aspectos e muito mais sustentável. A Tec Verde no Brasil foi uma das primeiras empresas a popularizar e conseguir escalar um modelo de tecnologia mais industrializada no canteiro, com um modelo baseado em wood frame. Eles foram adquiridos por um grande grupo estrangeiro em meados de 2019. A Brasil ao Cubo é uma empresa que talvez ganhou muita notoriedade no meio da pandemia, com construção de hospitais rápidos, e começa agora a entrar também em construção de edificações, como o edifício Level, que foi construído no sul de Santa Catarina, um edifício de 7 pavimentos, a partir de tecnologia de módulos em aço. Iniciativas que têm também chamado a atenção são iniciativas que têm trazido aí destaque para empresas que trabalham na tecnologia no canteiro em diferentes formatos, né, como o caso da Versalhes, que eu já comentei, da Agilin, da Connect Data, ou da Algibit, que é uma forma de você desenvolver essas tecnologias dentro de um espaço super desafiador, combinando, né, soluções muito específicas para problemas muito específicos. E isso conectado a ecossistemas globais pode amplificar o portfólio de soluções que você pode ter acesso quando busca uma startup. Uma outra empresa ainda na área de construção modular, que vale destacar aqui, é a NOA, né, uma empresa que trabalha com construção em madeira, fazendo prédios a partir de 8 até 12 pavimentos, com uso de CLT, Cross Laminated Timber, que é a base da tecnologia, por exemplo, que a Caterra utiliza nos Estados Unidos
uma empresa já avaliada em mais de 9 bilhões de dólares. Eles são os primeiros, talvez, a desenvolver isso em maior escala aqui no Brasil. Então, o que a gente pode esperar para o futuro, né? Tem muita coisa que deve acontecer ao longo dos próximos anos em torno desse tema. Mas, sem dúvida, tudo parte de uma cultura de transformação digital. A pandemia acelerou em muito a percepção sobre a necessidade de digitalizar o negócio. Foram inúmeras as empresas que ficaram paralisadas e se viram, né, em meio a uma necessidade iminente de apostar em mecanismos digitais. Isso passa por ferramenta, mas, acima de tudo, passa por mindset de transformação cultural. Outra coisa importante é entender que a nova economia traz um conjunto de novas competências que devem ser desenvolvidas. Todas essas funções aqui são papéis existentes em uma construtora nos Estados Unidos, considerada uma das 100 melhores empresas para se trabalhar na Califórnia. Papéis e funções que 99% das empresas no Brasil ainda não possuem. E você, como profissional do setor ou como empresário do setor, sem dúvida vai ter que aprender a se reinventar a cada dia. Também vai ser cada vez mais intenso a colaboração com startups, né, os modelos de inovação aberta, empresas que vão buscar o relacionamento com startups como forma de encontrar soluções inovadoras. E uma forma disso é estar participando de hubs, como o Meet Hub, que tem o programa Meet Hub Challenge, que conecta empresas no mercado com startups que resolvem desafios específicos. Outro exemplo disso é o House Impact, que é uma iniciativa de impacto social, nesse caso focado no mercado de construção, mas especialmente moradia popular, buscando reunir empresas que querem fomentar esse nicho de atividade com impacto direto no negócio e também na sociedade, com empreendedores à frente de negócios inovadores. Deve também se intensificar na atividade de M&A, de aquisição de empresas de tecnologia por parte de empresas tradicionais, como o caso do Grupo Juntos Somos Mais, que comprou a startup Trader, como o caso da Tempo Assist, que adquiriu a Fix por 210 milhões de reais, o caso de uma grande corporação adquirindo uma startup para desenvolver uma determinada tese de negócio ou acelerar um determinado plano de negócio. A gente deve ver também uma aceleração da conexão com ecossistemas globais, como o ecossistema de Israel, que tem crescido de forma bastante significativa no mercado de construção. Uma forma de você se conectar a tecnologias que muitas vezes aqui ainda não estão desenvolvidas, mas lá fora já conseguem ser adotadas comercialmente. As empresas brasileiras vão começar a olhar mais para o ecossistema mundial. E junto disso, devem ser intensificados os investimentos em negócio e tecnologia. Na empresa como a Gerdau, que já anunciou um fundo de 80 milhões de dólares para investir em empresas inovadoras pelo mundo, devem se repetir. É o caso da Gafisa, que anunciou que está criando uma iniciativa de Corporate Venture Capital, e é o caso nosso no Terracota, onde o nosso fundo de investimento traz, no geral, empresas do setor, empresários do setor que querem investir em startups que tenham conexões com os seus negócios. E essa intenção foi demonstrada já por 28% das empresas entrevistadas no estudo que conduzimos com a Deloitte no início do ano passado. Por fim, temos também o conceito das corporate startups. Algumas grandes corporações, como o caso do GPA Malls, estão criando startups para desenvolver novas teses de negócio, como o Place to Be, que é um marketplace para alocação de imóveis comerciais, que tem toda uma oferta de serviço e uma experiência diferenciada. No meu caso também da Tenda, né, com um projeto de construção de casas pré-fabricadas em wood frame, como eu comentei lá no início. Então, o recado que eu deixo aqui é que no futuro, nos seus maiores concorrentes, talvez não serão as empresas que hoje estão do seu lado. Essa combinação de novas competências, cultura, novas tecnologias, podem viabilizar novos players entrando no seu mercado. Um exemplo disso é a Amazon, é um player global do mercado de varejo e que é investidor da Plant Prefab, aquela empresa que eu comentei lá no início, falando de construção modular. Então, por que a Amazon investe nesse tipo de empresa? Porque em algum tempo ela vai estar vendendo casas pelo marketplace dela. Então, vai passar a ser um player ativo na cadeia de valor do mercado imobiliário. É o caso da Autodesk, que é investidora numa iniciativa da MX3D, onde eles desenvolveram a primeira ponte de uso civil impressa, uma impressora 3D, na Holanda. É um projeto que não tem uma empresa de infraestrutura, tem duas empresas de tecnologia. E também é o caso do Airbnb, que é investidora da Nido, uma iniciativa que viabiliza a incorporação imobiliária a prédios 100% destinados ao Airbnb. Uma operação toda desenvolvida para potencializar a oferta de imóveis na plataforma e que já traz um produto nativo para esse tipo de vocação. Como que você pode participar disso? Conecte-se a Terracota Ventures, uma forma de você estar participando desse ecossistema, investindo nos melhores negócios e ter a nossa visão de especialistas nessa tese. Muito obrigado.